The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Ooh, mountains, bring it to its feet. Ooh, mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. All we need is hope. Never that we have each other. Never that we have each other. And we will rise. We will rise. We will rise. We'll rise. I'll rise up. Boa noite. Rise like the day. Sejam muito bem-vindos aqui a esta live. Hoje, terça-feira, às 21h21, marcamos encontro sempre aqui em direto. Então hoje vamos falar sobre quando a alma não ouve, o corpo dá sinais. Vamos falar sobre um bocadinho quais são os sinais que o corpo dá, sobre a nossa vida, não é? Vamos falar sobre isso. Mas muito bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de vos dar as boas-vindas, de pedir que me deixem aqui os vossos corações para eu ver quem é que está aqui comigo. Já sabem que eu tenho que olhar aqui para dois sítios ao mesmo tempo, portanto nem sempre consigo estar focada numa das câmaras, não me levem a mal por isso. Estou com todo o meu amor aqui nos dois sítios, porque há pessoas que não têm Facebook, há outras pessoas que têm Instagram, e daí eu fazer aqui a live em direto, nos dois sítios. Mas muito bem-vindos. Estejam à vontade também para colocar as vossas perguntas. Eu nem sempre consigo estar com atenção, mas agora vou estar aqui a ver se surge alguma pergunta importante sobre o tema. E antes de iniciarmos, gostaria também de referir, tal como já disse na meditação no domingo passado, que eu neste mês de setembro, nas previsões do mês de setembro, eu tinha oferecido uma consulta, mas era preciso ali convidarem uns amigos a assistir às previsões, e era preciso participar ali num concurso. Quase ninguém deu atenção a isso, então eu decidi esta semana voltar a fazer essa oferta, portanto na próxima sexta-feira estejam atentos, pode ser aqui uma surpresa, e então estejam atentos em relação a isso, se quiserem ter uma consulta oferecida por mim, está bem? Então vamos lá ao tema de hoje. Vamos falar um bocadinho sobre os sinais do corpo, os sinais do universo, e vamos ver o que é que a vida nos está a dizer, o que é que a vida nos está a transmitir. Então, quem já está habituado aqui a meditar comigo, há uma parte que eu costumo dizer para terem atenção aos sinais do corpo, seja através de, por exemplo, um arrepio, seja através de uma sensação de uma brisa que passou no corpo, algumas coisas concretas que normalmente costumamos sentir e desvalorizamos. Mas sem dúvida nenhuma que isso significa que a nossa alma está a falar connosco, não é? Portanto, estamos a querer receber informações, estamos a ouvir aqui alguma informação concreta sobre o que é que precisamos de curar em nós e o que é que precisamos de resolver. Então é importante estarmos alinhados. A maior parte das pessoas, principalmente neste ano 2020, vocês devem perceber de certeza absoluta que a maior parte das pessoas anda completamente perdida. Então isto significa que a alma está desalinhada, porque não está em contacto com o corpo, com aquilo que está a fazer no dia a dia, com aquilo que a faz feliz, e sem dúvida nenhuma que os últimos 20 anos já têm sido anos de preparação para o momento presente que estamos a viver, mas eu acredito, e por aquilo que eu vejo nas consultas, que foram poucas as pessoas que se prepararam para esse momento, não é?
E é por isso que agora em 2020 estão todos muito aflitos a perceber que realmente a vida vai mudar e que têm que fazer algumas coisas concretas para essa mudança. Então, sem dúvida nenhuma que a mudança não é apontar o dedo aos outros, a mudança está em nós. Isto é uma chamada de atenção muito, muito importante. Só antes de referir aqui alguns sintomas da nossa alma e que o corpo fala connosco, é uma coisa que eu repito várias vezes, mas que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem. Então, o ser humano é composto por quatro partes muito específicas. Em primeiro lugar, o corpo físico, portanto, o corpo. Depois, a nossa parte emocional, as nossas emoções, o nosso coração. Depois, os nossos pensamentos, não é? A nossa mente. E depois, a nossa parte espiritual, portanto, a energia que nos envolve. Quando nós vivemos em plena harmonia com estas nossas quatro partes, nós entramos em contacto com a nossa alma. Há uns desenhos animados da Disney, Frozen, que eu gosto muito, que falam dos 5 elementos. Então, o quinto elemento é a alma. É quando nós fazemos aqui a integração destes 4 elementos, destas 4 áreas, a nossa parte física, as nossas emoções, os nossos pensamentos e o nosso espírito. Se nós queremos continuar a vida a ignorar determinados sinais, digo já que vai ser muito difícil passar este ano 2020. Nós temos mesmo que estar atentos e perceber qual é a aprendizagem, o que é que se está a passar, o que é que nós devemos decorar em nós para podermos ultrapassar este desafio e para podermos, no fundo, fazer a evolução normal. Tanto a evolução normal do ser humano, como a evolução normal da nossa alma. Então, é muito importante tomarmos consciência que há determinadas mudanças que temos que fazer. E depois vou-vos dar exemplos muito práticos para ter uma tomada de consciência. Se, porventura, eu não estou bem no meu emprego, eu quando vou para o emprego, eu vou me sentir mal. Ou seja, dor de cabeça, ou seja, má disposição, enjoos, ou mais irritabilidade. Então isso quer dizer que a alma já não se coaduna com o tipo de emprego em questão. E continuar a forçar isso, seja pelos medos, por medo de não ter dinheiro, por medo do desconhecido, vai causar moça. Então, normalmente, quando causa aqui algum desequilíbrio, é muito provável que cause doenças também. Não é? Os nossos desequilíbrios energéticos e emocionais vão dar em consequência de doenças diretamente, portanto, não há dúvidas nenhumas disso. Então, até vos posso dar um exemplo. Imaginem que vocês viram uma notícia, num telejornal, nas redes sociais, o que é que seja, e ouviram aquela notícia e ficaram irritados de alguma forma porque acharam uma situação injusta, qualquer coisa assim. Então, de uma simples notícia, a vossa mente processou um determinado tipo de informação. E esse determinado tipo de informação que vocês processaram causou-vos uma emoção, que é a raiva. E a raiva ficou aí dentro de vocês, a mexer, a mexer, a mexer. No fundo era uma raiva só por uma coisa simples que vocês ouviram na televisão, mas ficou aí dentro até entrar numa energia mais específica de uma raiva concreta vossa, que não teve nada a ver com aquilo que ouviram na televisão, mas com coisas vossas, das vossas vidas, se calhar estão sempre aí apagadas e escondidas e que precisam de vir ao de cima para serem resolvidas. Mas como muitas vezes não temos coragem de olhar para as nossas dores, agarramos nas dores dos outros e tentamos, de alguma forma, ficar ali com aquela raiva e pensar que aquela raiva é nossa. Isso automaticamente vai causar doenças, vai causar má digestão, vai causar aqui uma data de situações complicadas. Então é muito, muito importante tomarmos consciência de que há determinadas situações que fazem realmente com que o corpo adoeça. Aliás, eu acredito que, como isto está tudo ligado, todos os meus pensamentos podem causar uma doença no meu corpo físico, sem dúvida nenhuma, e é importante tomarmos consciência disso. Então, quando eu não estou atenta àquilo que a minha alma me quer dizer, existem determinadas consequências. Então, eu decidi dividir aqui 3 áreas específicas, para não aprofundar muito e para não complicar aqui muito a informação. Portanto, decidi dividir 3 áreas específicas da nossa vida, tanto no nosso corpo e depois o que é que isso significa. Então, vamos aqui à primeira. A primeira tem a ver com o instinto de sobrevivência.
Significa que quando as pessoas têm medo de não ter as questões básicas de sobrevivência asseguradas, estamos a falar de dinheiro, de não terem um teto, de se sentirem sempre, se calhar, ameaçadas mesmo fisicamente. Quando as pessoas vivem nesse tipo de energia, seja por que razões forem, mas quando as pessoas vivem durante muito tempo nesse tipo de energia, ativam aqui problemas relacionados com a questão da sobrevivência. E no corpo físico, esses problemas ou doenças manifestam-se do nosso cóccix para baixo. Então, as pernas, pés, ossos, pode afetar rins também. Pronto, vocês já sabem que eu não gosto aqui de falar das coisas más, mas como estamos num momento em que precisamos mesmo de alertar as pessoas para a mudança, eu vou identificar realmente casos concretos para que possam tomar consciência. Se eu tenho uma dor nas costas, então realmente o que é que eu não estou a fazer bem comigo? O que é que eu não estou a ouvir? O que é que eu não, quais são os sinais que eu não estou a ouvir e que preciso de passar a ouvir e preciso de curar em mim? Então é muito importante esta informação. Portanto, tudo o que esteja relacionado com os instintos de sobrevivência, a pessoa não consegue ter assegurado as funções vitais, portanto, alimentação, uma casa, nesse sentido, vai ter problemas muito possivelmente nas pernas, nos pés, joelhos, questões de ossos, coluna, cóccix, por aí fora. Portanto, pensem bem um bocadinho sobre o que é que se passa em relação a vocês, se têm algum sintoma nesta parte do corpo. Depois vamos aqui para o coração, portanto, o coração, as nossas emoções. A falta de amor, portanto, aquelas pessoas que vivem com uma solidão imensa, aquelas pessoas que dizem muitas vezes que é impossível alguém ser feliz sozinho, que a felicidade depende sempre dos outros e que vivem mesmo num nível energético ainda muito baixo, têm tendência a sofrer aqui algumas situações na zona do peito, nomeadamente câncer de mama. Portanto, pessoas ou que foram abandonadas ou que foram traídas e que criaram uma dor muito profunda e que não resolveram essa dor e vivem num vazio e acreditam que não existe possibilidade de alterar esse vazio. A doença vai se manifestar como uma chamada de atenção para ver lá o que é que queres fazer da tua vida. Queres continuar assim e vais sofrer mais ou queres tomar consciência de que a felicidade depende de ti? Isto é muito importante. Depois também ainda na zona do coração, do chakra do coração, questões relacionadas com questões materiais, no sentido de pessoas muito agarradas, portanto, pessoas que ainda não têm bem o conceito da abundância, que o dinheiro é uma energia e que devemos partilhar para receber mais, e pessoas que ficam ali muito presas aos seus bens materiais, podem ter tendência a sofrer aqui de questões cardíacas. Portanto, fiquem atenção, o que é que isto significa na vossa vida. Depois aqui a nossa mente, portanto, os nossos pensamentos sem dúvida nenhuma que afetam o nosso corpo, não é? Por isso, quando nós somos demasiadamente negativos, quando temos uma ausência de fé, e fé eu não falo aqui em Deus, nem em culto, nem em igreja nenhuma, eu falo única e exclusivamente da nossa fé interior. Pode ser fé em nós, mas pode ser fé na luz, em Buda, no sol, naquilo que nós sentirmos. É preciso em nós preenchermos a nossa fé interior. E sem dúvida nenhuma que o ideal é que essa fé seja exatamente em nós, porque energeticamente nós somos todos um, portanto todos somos partícula de Deus, da energia divina mais pura que existe, portanto todos fazemos parte disso. Então se eu tiver fé em mim, eu tenho fé em algo muito grandioso, em algo muito superior, como às vezes se costuma dizer, mas para mim tudo é igual, todos fazemos parte do mesmo pacote energeticamente falando. Então, quando as pessoas têm tendência a ser muito negativas e ficam aqui demasiadamente agarradas ao passado, que há algumas dores, têm tendência a sofrer de depressão, não é? Dos mais conhecidos, mas podem ter também aqui dores de cabeça muito fortes, perturbações na visão, portanto, aqui algumas perturbações da visão, e tumores no cérebro, depois já temos situações mais complicadas e mais graves. Então, muito resumidamente,
O corpo, de todas as formas e mais algumas, fala connosco. Todo tipo de doença é para nos avisar de alguma coisa, tal como todas as situações que nos acontecem na nossa vida. As situações mais desafiantes da nossa vida servem sempre como um alerta, servem sempre como uma chamada de atenção. Agora, se nós não queremos ouvir, se nós não queremos compreender, o que mais provável é que vamos voltar a ter situações idênticas, normalmente com pessoas diferentes, mas situações que se vão repetindo sistematicamente na nossa vida, até tomarmos consciência de que realmente devemos mudar e devemos ter a aprendizagem em relação a esse determinado assunto. Isto é muito, muito importante. Eu ouço imensas vezes várias pessoas nas consultas a dizerem nos trabalhos acontece sempre a mesma coisa, nas relações acontece sempre a mesma coisa, acontece sempre o mesmo tipo de padrão de relacionamento. Então não vamos apontar o dedo ao outro, não é, a culpa não está no outro, está em nós. Somos nós que fugimos de tomar consciência de que precisamos de alterar aqui algumas coisas em nós. E isto é muito, muito importante. Então, para finalizar, vamos imaginar aqui uma coisa muito simples. Se os nossos pensamentos, se eu vejo uma simples notícia na televisão e depois de repente fiquei com raiva por causa daquilo que eu ouvi e deixei aquilo acumular aqui dentro de mim e começa a ficar maior e sem eu dar conta, aquela raiva até se torna numa doença. Então imaginem se eu utilizasse tudo na minha vida pelo lado positivo, pelo lado do amor, pelo lado da abundância, pelo lado das coisas maravilhosas da vida, pela gratidão. Então, pelo lado negativo estamos todos habituados a viver e parece, pelo que eu vejo aqui muitas vezes nas consultas, as pessoas adoram viver ali no negativismo e têm muita dificuldade à mudança. É muito mais fácil apontar o dedo, acusar o outro do que olhar para dentro e perceber o que é que preciso mudar em mim para atrair situações melhores. Então, se nós fazemos um simples teste de mudarmos a nossa energia, de nos libertarmos de algumas dores e de começarmos a viver uma vida mais serena, com maior gratidão e a vivermos de coração aberto, antes de julgarmos alguém, antes de criticarmos alguém, simplesmente termos o coração aberto para aquela experiência, para aquilo que aquela pessoa nos vem ensinar, tudo na nossa vida muda. Deixamos de ter doenças, deixamos de ter problemas assim graves, até mesmo financeiros, não é? Os problemas financeiros estão muito relacionados com o medo de questões básicas de sobrevivência, das pessoas viverem muito agarradas ao seu ego, àquilo que acreditam. Mas quando nós libertamos isso, quando nós temos consciência plena, somos todos um, nós conseguimos com naturalidade ajudar o outro. E quanto mais partilhamos, mais recebemos em troca. Isso é muito importante. Então hoje eu queria deixar aqui 3 perguntas para pensar em casa, para analisarem aqui um bocadinho o que é que podem mudar em vocês. A primeira delas é, se eu fosse 100% feliz, como seria a minha relação com o meu corpo? E aqui estamos a falar de algumas compulsões, seja bebida, seja comida, seja outros tipos de substâncias, até mesmo pessoas com excesso de medicação, não é? Quando nós somos 100% felizes, como é que é a nossa relação com o nosso corpo? Temos necessidade de continuar a massacrar o nosso corpo com determinadas coisas? Ou vivemos mais serenamente a nossa vida? A segunda pergunta é, se eu fosse 100% feliz, como seria a minha relação com os meus pensamentos? Que tipo de pensamentos é que eu teria? Passava a vida a criticar-me, a dizer que eu não prestava, que eu não conseguia, que nada funcionava e a criticar os outros? Ou vivia, se calhar, de uma forma mais serena, mais em paz, mais em harmonia com aquilo que eu penso e com aquilo que as outras pessoas à minha volta me ensinam? Não é? E a terceira pergunta que eu vos quero deixar hoje é, se eu fosse 100% feliz comigo, como é que eu geria as minhas emoções, como é que eu vivia com o meu coração? Então as pessoas felizes não atacam os outros, não julgam, as pessoas felizes simplesmente estão de coração aberto a aceitar as aprendizagens da vida. E muitas vezes quando nós não conseguimos fazer essa mudança, quando nós não conseguimos estar um bocadinho mais positivos, porque há alturas na vida, todos passamos por isso e temos que aceitar que a vida é cíclica, tem altos e baixos. Então, quando nós não conseguimos estar
mais em cima e com uma energia mais boa, é natural nós passarmos por uma fase com maiores sobressaltos e com maiores dificuldades. Isso faz parte e temos que tomar consciência disso, temos que ter compaixão por nós, por tudo aquilo que estamos a passar naquele momento, mas acima de tudo, ter confiança, a nossa fé, não é? Ter a nossa fé bem forte em nós próprios, de que é um momento, tudo na vida é um momento, tudo é cíclico. Eu não estou em baixo 20, 30, 50 anos da minha vida, isso não existe. Nós temos momentos em que não estamos bem, mas temos consciência que há uma mudança, que há uma evolução e acabamos por depois ter momentos muito melhores, porque passamos a aprendizagem, passamos pela aprendizagem daquela situação. Então isto é muito, muito importante. Por isso, resumindo aqui um bocadinho aquilo que falámos hoje, quando nós temos atenção aos sinais, sejam a todo momento, sejam coisas que aconteçam em casa, seja um anúncio de televisão que viram e que despertou qualquer coisa, seja uma coisa que leram num livro, seja o que quer que seja, nós estamos mais aptos para perceber o que é que está bem comigo, o que é que não está, qual é a aprendizagem que eu tenho que ter neste momento, o que é que eu preciso de mudar neste momento na minha vida. E depois olhar para questões concretas, sem medos. Se eu costumo ter má digestão, o que é que isso significa em mim? Se eu tenho dor de cabeça, eu fico um bocadinho chocada às vezes quando as pessoas me dizem que têm dor de cabeça, enxaquecas crónicas há 10, 20 anos. Isso não é normal, nós não podemos aceitar essas coisas como uma normalidade. Isso acontece numa fase específica da vida, mas isso não tem que ser o resto da vida da pessoa. Só é o resto da vida da pessoa se a pessoa quiser. Então nós temos que tomar consciência de o que é que se está a passar connosco, o que é que eu não quero ver, o que é que eu não quero curar em mim, o que é que eu não quero aceitar. Então é muito, muito importante por isso. Não se esqueçam que este ano de 2020 é um ano de mudança. Não aconteceu assim nenhuma calamidade de repente para estarmos todos muito mal. Não tem a ver com isso. O universo já nos estava a preparar para esta mudança há 20 anos atrás. E a maior parte das pessoas não quis tomar consciência. Então agora é que estão um bocadinho aflitos, que parece que escancararam-se as portas da luz, das luzes todas, e a pessoa quer os olhos e não consegue tomar consciência. Mas se nós fizermos o nosso caminho de despertar espiritual, se nós compreendermos que realmente tudo é uma evolução, nós fazemos parte do todo, nós vamos conseguir olhar para dentro e perceber o que é que eu tenho que mudar em mim para viver esta mudança de uma forma melhor, para viver mais feliz a minha vida. E é uma coisa muito importante. Nós não somos sempre, nós não somos sempre felizes. Nós temos momentos muito felizes e depois tudo o que acontece na nossa vida, sejam mesmo coisas dramáticas, depende da forma como eu reajo a esses acontecimentos. Mas nós podemos, sem dúvida nenhuma, trabalhar no sentido de, a cada dia, sermos um bocadinho mais felizes. E esse é o objetivo, não é? É o objetivo de caminharmos nesta nossa evolução espiritual, é o objetivo de caminharmos para uma humanidade melhor, mais justa, mais equilibrada. Segundo aquilo que eu acredito que em 2032 já teremos um bom vislumbre de que é uma sociedade mais equilibrada, mas o trabalho depende de cada um de nós. Não está nos políticos, não está em quem manda nos países, não está em quem manda em mega corporações mundiais. O trabalho depende única e exclusivamente de cada um de nós. Portanto, não fiquem sentadinhos no sofá à espera que alguém vá resolver a vossa vida, que alguém de repente traga uma vacina, que alguém... Não fiquem à espera de nada disso. Comecem a olhar para dentro, a perceber o que é que eu tenho que mudar em mim. Se eu sou muito nervosa e ansiosa, então o que é que isto significa em mim? O que é que eu tenho que alterar para começar a viver de forma mais serena, pacífica e em paz? Esta é a principal aprendizagem e era isto que eu gostaria muito de partilhar aqui convosco hoje nesta live. Então agradeço muito, muito aqui a vossa presença, os vossos corações. Já tenho visto aqui muitos, muitos corações. Então fiquem atentos que na sexta-feira vou ter aqui uma surpresa, não é? Portanto, para quem quiser ter uma consulta oferecida por mim, estejam com atenção porque na sexta-feira vai sair essa informação. E marcamos encontro aqui todos os dias, não é? Através das mensagens. Eu tenho recebido realmente muitas mensagens vossas. Estou muito, muito surpreendida com o curso de Despertar da Alma. Ainda só tivemos a primeira aula, mas eu já tenho recebido várias mensagens de pessoas com coisas simples, já começaram a despertar e a fazer algumas mudanças e eu nem tenho palavras. É um orgulho imenso.
fazer parte desta experiência, fazer parte da mudança das outras pessoas. Eu aprendo muito, muito, muito com todos vocês. E sou mesmo muito, muito abençoada e muito, muito grata por tudo. E pronto, cá estaremos sempre em contacto, se não em direto, já sabem que voltamos aos domingos às 19h19 para as nossas meditações. Então um beijo enorme nos vossos corações e até lá!